Apocalipse 14, irmãos, vai falar aí sobre a glorificação dos salvos e a condenação dos ímpios. Então você vê aqui que tem duas classificações aqui: salvos e ímpios. Nós vamos ver aqui no capítulo 14, hoje, vai encerrar a quarta sessão paralela do livro de Apocalipse. Quantas são? 7 sessões. Hoje nós vamos encerrar a quarta. Então nós já vimos sobre os 7 candeeiros, nós vimos sobre os 7 selos, nós vimos sobre as 7 trombetas. Agora é um quarteto do mal que se levanta contra Cristo e contra a sua igreja. Esses paralelos, eles vão querer dizer a mesma coisa. Sempre vai começar ali, com a adoração da igreja, depois a igreja ela vai começar a passar por uma tribulação, depois a vitória da igreja. E Apocalipse é isso, são os aspectos históricos, desde a primeira vinda de Cristo até a segunda vinda de Cristo, sempre querendo contar a mesma coisa. Por isso que são 7 paralelos, são 7 histórias, blocos de histórias que querem contar, que querem narrar a mesma história. Por exemplo, esse capítulo 14, ele encerra a trilogia do 12, 13 e 14. No capítulo 14, nós vimos aí a história da mulher e o dragão. A tentativa do diabo de matar o filho da mulher. Bota na tela lá para nós, por favor. Matar o filho da mulher. A mulher era Israel, um slide antes. Isso. A mulher era Israel. O filho que ela geraria era Cristo. Esse Israel aqui simboliza a igreja e o filho simboliza Cristo. E o dragão, ele falha e ele não consegue impedir o nascimento nem a morte do Senhor Jesus. Isso vem lá do princípio do evangelho, com Herodes que queria fazer isso aqui também. Já no capítulo 13, aqui, nós vemos 2 aliados, foi semana passada, 2 bestas, uma que vem do mar, outra que vem da terra. A primeira besta, ela simboliza o poder político e militar, A segunda besta, ela simboliza o poder religioso. Vem a ascensão, da cabeça da besta. Quem é a cabeça da besta? É o anticristo. Em um período que nós chamamos de grande tribulação. Aquela história de que a igreja ela não vai passar pela grande tribulação, ela não é bíblica. A igreja ela passa pela grande tribulação. E neste capítulo, nós veremos a cena dos remidos na glória. Nós vamos entender quem são esses remidos. E a condenação dos ímpios no juízo final. Várias cenas, Apocalipse descreve várias cenas que descrevem o tempo do fim. É a mesma coisa aqui no capítulo 14. Ainda não é o fim, é o tempo do fim. Então vamos lá? Na primeira parte aí, a igreja, ela está com Cristo no céu. Vamos ler 5 primeiros versículos. Aí você mantém a sua Bíblia aberta aí. Olhei, e eis o Cordeiro em pé sobre o monte Sião, e com ele 144.000, tendo na fronte escrito o seu nome e o nome de seu pai. Ouvi uma voz do céu como voz de muitas águas, como voz de grande trovão. Também a voz que ouvi era como de arpistas, quando tangem a sua harpa. Entoavam um novo cântico diante do trono, diante dos 4 seres viventes e dos anciãos. E ninguém pôde aprender o cântico, senão os 144.000 que foram comprados da terra. São estes os que não se macularam com mulheres, porque são castos. São eles os seguidores do Cordeiro, por onde quer que vá. São os que foram redimidos dentre os homens, primícias para Deus e para o Cordeiro. E não se achou mentira na sua boca, não tem mácula. Aqui é um retrato da igreja que ela já está com Cristo. Nessa visão que João tem, ele vê o Cordeiro, ele já vê a igreja lá. Então, 3 fatos aqui. Quais são? A igreja selada está em pé com o Cordeiro no monte Sião. No versículo 1 nos diz isso, o Cordeiro em pé sobre o monte Sião. Monte Sião, que Sião é uma zona da sabedoria de Deus, não é propriamente
um monte, não é uma montanha, né? Ele está além da geografia. Quer ver? Vamos abrir Hebreus 12, 22. Ó, mas tende chegado ao monte Sião, é a cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, e a incontáveis hostes de anjos, e a universal assembleia. Essa universal assembleia é a igreja, né? Sião é a Jerusalém celestial. Logo, como nós estamos lidando aqui com um livro cheio de simbologias, só um minutinho, não é o Sião uma montanha propriamente dita, né? É um lugar celeste, é a cidade celeste. Fala, Vala. Oi? E a cidade, falei Não, e a cidade, Jerusalém celestial, né? Então eu errei aí na leitura, né? O Monte Sião aqui então não é uma terra, mas é o céu, né? A Nova Jerusalém, né? Lembra lá do Salmo 125, né? Não se abala, firme para sempre, né? É essa cidade que está além da economia, está além da política, está além da educação, né? É o céu propriamente dito. João está vendo aqui o céu propriamente dito, né? E o cordeiro lá. O que mais João vê? Ó, João, junto com o cordeiro, o apóstolo vê 144 mil, com o seu nome e o nome de seu pai escrito na sua fronte, aqui, né? É a mesma multidão selada de Apocalipse 7 que nós já vimos. Então, quem são esses 144 mil? Esqueceram, né? 144 mil é a igreja, a totalidade da igreja. Não é como os testemunhos de Jeová acreditam, que é somente os 144 mil da denominação deles, que tem aí mais ou menos 3 milhões de testemunhas de Jeová no mundo. Logo aí ficaria uma boa parte de fora, né? Só tem espaço para 144 mil. Não, mas você junta, né, os 12 apóstolos de Cristo, mais as 12 tribos de Israel, do Antigo e do Novo Testamento, junta para poder lidar com a totalidade da igreja. Ou seja, eles representam a totalidade dos redimidos. Eles que são os remidos. E olha só um fato interessante. Já é acho que é o terceiro estudo que eu dou aqui sobre Apocalipse, que quer falar que no céu nós vamos estar fazendo uma coisa. Você vê aqui, ó, eles são os remidos e eles sabem uma canção, a canção dos remidos, né? E fazem contraste com os adoradores da besta, né, que foram marcados para a condenação. E essa marcação aqui não é uma marcação visível, um chip, né, como dizem por aí, né? Essa marcação é o selo do Espírito Santo conosco, né? Nós somos selados pelo Espírito Santo. E nós temos uma canção única, que o texto diz que é um novo cântico, né? Nós recebemos uma marca, o nome de Deus e o nome do Cordeiro. Essa marca simboliza o quê? Não quer dizer que você sai por aí e as pessoas vêm aqui, se fosse na testa do Walter, né? Ia ser daria para ver de longe, né? O nome de Deus e do Cordeiro. A minha também está dando para ver, né? Agora que eu cortei o cabelo, né? Mas não, isso quer falar sobre testemunho, né? As pessoas passam e elas sabem quem você é. Elas sabem que você serve a Deus. Não é por uma marca, um nome que está escrito aqui, mas é pelo seu testemunho, é por aquilo que você é, pela fé que você carrega, a fé que você proclama, né? João está vendo aqui uma visão que é uma visão simbólica. Mas o quê? Os 144 mil, eles foram remidos da terra, né? Foram tirados da terra. Eles foram selados por Deus com um propósito, para glorificar a Deus no céu. Então a Bíblia nos diz que nós glorificamos a Deus na terra, quer comais, quer bebais, quer façais, qualquer outra coisa, faça para a glória de Deus, mas também nós glorificamos a Deus no céu,
como que nós glorificamos a Deus no céu? Com música, com adoração. A igreja, ela está cantando no céu, enquanto aqueles que estão na terra, né, estão blasfemando de Deus. O apóstolo aqui, ele ouve um som vindo do céu, 144 mil cantando um novo cântico. É daí mesmo que vem a expressão novo cântico da nossa denominação, né? Porque grava uma nova experiência. Esses 144 mil que foram comprados da terra, eles estão no céu, glorificando a Deus com um novo cântico, né? Com uma canção ininterrupta. Aqui na terra nós não gostamos de cantar muitas das vezes, mas lá no céu não vai ter isso não. Lá no céu as vozes, elas vão se juntar num grande coro, e a canção que vai durar por toda a eternidade. Isso que nós estaremos fazendo no céu, né? Cada um dos remidos cantando o cântico diante do trono, onde estão Deus e onde está o Cordeiro, diante dos anjos que estão ao redor, e toda a igreja estará ali reunida em glória. Com esse cântico grava a experiência de ter sido comprado da terra pelo precioso sangue do Cordeiro. Então, não é um cântico que todos irão cantar. Se nós pegarmos aqui o nosso culto, se aparecerem pessoas aqui que não pertencem à igreja, no período de louvor, elas, até um pouco sabendo ou não sabendo, elas vão tentar interagir, elas vão tentar cantar. No céu não. No céu não vai ter essa oportunidade, porque no céu este culto aqui é um culto exclusivo. Somente aqueles que têm a experiência de serem comprados por Deus, de serem selados por Deus, poderão cantar este cântico aqui, este novo cântico. Então é um cântico exclusivo para o culto no céu. Não é um cântico para o culto aqui na terra. Outro fato aí é que a igreja é o povo remido por Deus, totalmente separado do mundo, como nos dizem o versículo 4 e o versículo 5. Os remidos, eles não se prostituíram com a grande meretriz, né? Como diz aqui no versículo 4, com o sistema deste mundo. Olha, eles não se contaminaram com mulheres e castos. Aqui não se trata de celibato. O que quer dizer aqui? Castos é uma expressão, né, que vem aí de virgindade. Na palavra grega partenoi, né, é a mesma que significa virgens. E aqui fala, né, são estes que não se macularam com mulheres. É uma linguagem simbólica, porque a igreja é o quê? A igreja é a noiva de Cristo. Então, por mais que a igreja ela esteja feia hoje, por que a igreja é feia hoje? Porque nós fazemos parte dela, eu e você, né? E por que ela é feia? É por causa do nosso aspecto físico? Não, é por causa do pecado. Mas essa igreja, ela está sendo preparada, na linguagem de Efésios, para o encontro com o noivo. E aí, sem mácula, perfeita. No encontro com o noivo, a igreja ela vai se transformar em uma igreja perfeita. Mas ainda mesmo em meio do pecado hoje, há aqueles que não se curvam à grande meretriz, que não se prostituem com a grande meretriz, que é o sistema de sensualidade que nós temos hoje no mundo. Já parou para reparar que tudo que envolve o nosso mundo envolve sensualidade? Esse fato que aconteceu essa semana na educação, lá no novo método de educação, né, é mais do que tentar trazer para a esfera pública um novo tipo de sensualidade. Então é isso aqui. Nós estamos dentro de um sistema onde ele nos ataca dentro da sensualidade. Tudo tem a ver com sexo, com sensualidade. Mas nós que fomos comprados, os 144 mil que foram remidos,
nós não nos prostituímos com esse sistema, com o sistema mundano. Pelo contrário, nós somos castos. Nós buscamos viver esse tipo de santidade. A palavra castos, então, olha, passou ali, né, é uma expressão que denota pureza espiritual. A idolatria da besta, o sistema deste mundo, ele sempre vai estar ligado com a porneia, a prostituição, da onde vem aí a palavra pornografia, né? Mas a igreja não. A igreja é uma virgem pura apresentada ao seu noivo, apresentada a Cristo. Vamos ver esse texto de 2 Coríntios? Ó. 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 2. Se alguém achar primeiro que eu aí, pode ficar à vontade. Aí, tá vendo? A igreja ela está sendo preparada para este encontro de pureza com aquele que é puro por natureza, por aquele que é plenamente puro, que é plenamente casto. Então, esses 144 mil que são, né, os comprados da terra, que são os remidos, eles são virgens e são castos, porque eles se recusaram a se manchar, participando dessa prostituição, participando desse sistema mundano que é adorar a besta. Então, com relação a Deus, eles se mantêm puros. Eles não se macularam, eles não foram infiéis a Cristo. Eles buscam cada vez mais ser fiéis a Cristo. É a nossa santidade que vai indo aí, perpetuando até o dia da nossa morte. Nós precisamos e nós vamos nos desenvolvendo santos para este encontro com o noivo. João fala dos remidos, então. Quem são os remidos? Os remidos são os seguidores do Cordeiro, como diz o versículo 4. Deixa eu voltar lá. São eles os seguidores do Cordeiro. Há alguns falsos, no capítulo 13, que foi visto semana passada, que eles não seguiram com o Cordeiro, mas eles seguiram a besta. Outros não seguiram a besta, mas seguiram o Cordeiro, ainda que para a morte, ainda que for possível morrer, porque eles ouvem a voz do pastor e o seguem. Eles entenderam a palavra de Jesus. Quem quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Então, os seguidores do Cordeiro vão fazer isso. Eles não querem saber do sistema mundano, eles não querem saber de outra coisa, a não ser seguir o Cordeiro, seguir a Jesus. Os remidos, eles são os eleitos de Deus. Nós já vimos isso aqui, nós já vimos isso em Efésios capítulo 1, versículo 6. Eles seguem o Cordeiro porque eles não pertencem a si mesmos. Eles foram redimidos pelo sangue do Cordeiro. Esse sangue, ele nos lava. Esse sangue, ele nos purifica. Então, dentre a multidão, há aqueles que são eleitos dentre os homens, e não é por méritos, não é por aquilo que nós possamos fazer, é somente por graça. Mas também há uma expressão nesse versículo 4, que diz que os remidos, eles são primícias para Deus. Primícias aqui não é um grupo seleto da igreja. Primícias aqui é toda a igreja. Toda a igreja, ela é a igreja dos primogênitos, daqueles que são co-herdeiros em Cristo. Como diz Tiago, na linguagem de Tiago 1,18, os cristãos são chamados de primícias das suas criaturas. Esses 144 mil, esses comprados da terra, que tem na sua fronte o nome de Deus e o nome do Cordeiro, são primícias para Deus, primícias para o Cordeiro, dentre todos os homens que foram, que existem na terra. Cristo morreu por eles, e um dos resultados da sua morte é a obra purificadora do Espírito Santo. Como nós temos o Espírito Santo
morando em nós, esse mesmo Espírito ele vai nos ajudando nesse processo de santificação para nós nos apresentarmos sem mácula ao noivo, ao cordeiro. Então, eles são separados de uma vida de pecado, de uma vida de mentira. Se nós vivemos uma vida de pecado, né, como diz o 1 João, que o Paulo deu terça-feira, né, quem vive pecando, esse vive pecando, ele quer dizer, né, um hábito contínuo, o que acontece? O amor de Deus não está nele. Se nós vivemos uma vida de pecado e mentira, isso quer dizer que julgarmos ter o Espírito Santo dentro de nós não condiz com a nossa vida. Logo, nós não temos o Espírito Santo dentro do nosso coração. As primícias, elas eram dedicadas ao Senhor, colocado à parte dos homens em geral. Dentro do plantio do Antigo Testamento, né, a primícia, ela era os primeiros frutos, a parte mais vistosa, a parte mais bonita. Nós pegamos ali, por exemplo, o primeiro relacionamento após Adão e Eva, eu ia falar Adão e Caim, misericórdia. Adão e Eva, que foi Caim e Abel, né, o problema estava nisso. Né? A adoração era feita através das primícias. Abel trouxe aquilo que era de mais vistoso, de mais bonito, que agradou ao Senhor. Caim não, Caim pegou qualquer coisa lá e quis dedicar ao Senhor. Muitas vezes nós fazemos isso, seja no ofertório, seja na nossa entrega em adoração, né, como nós vimos que vai haver uma adoração, né, ininterrupta, eterna no céu. Nós queremos fazer as coisas de qualquer forma. O tempo que você está dando aqui, de 9 horas ou 8 e pouquinho, até a preparação pré-escola bíblica, até a hora de nós ir embora, é aquilo de melhor você está dando para Deus. Do seu tempo. O tempo que nós vamos tirar à noite é aquilo de melhor você está dando para Deus. Então, se é aquilo de melhor que você está dando para Deus, pode ser dado, pode ser entregue a Deus de qualquer forma. É as primícias. É aquilo de mais vistoso, de mais bonito que você tem. A igreja é o que Deus tem de melhor nessa terra. A igreja é a primícia que um dia vai ser retirada pelo próprio Senhor, que recebe essa primícia. Todas as primícias, no tempo do Antigo Testamento, elas eram oferecidas ao Senhor. Você não vem aqui oferecer primícias para mim. O neopentecostalismo, ele tem feito algo que dentro de uma perspectiva comunitária é até interessante, mas dentro da perspectiva bíblica não existe. O que eles fazem? Eles tiram um tempo, 2 ou 3 vezes no ano, para fazer o culto de primícias. O que é o culto de primícias? É o culto onde você traz alguma coisa que é importante para você, e você entrega aqui no altar, né? E o que acontece? As pessoas vêm, né? Nossa, que tênis bonito, eu quero esse tênis aqui. A pessoa vem, já vi até carro, nossa, que chave de carro bonito, eu quero essa chave de carro aqui, eu quero esse carro. Né? Aí o pastor fala lá, fulano aqui, a Isabel está dando 1 ano lá de massagem, né? Grátis. Aí um outro, a Josane se levanta, eu quero esse ano de massagem grátis. Né? Aí pega lá com a Isabel, né, um voucher. Né? Isso dentro de uma comunidade onde nós podemos fazer isso uns pelos outros, né, é até legal. Mas dentro de um princípio bíblico não existe. Porque as primícias, elas não eram para as pessoas. As primícias, elas eram oferecidas somente ao Senhor. Aquilo que sobrava, aí sim, as pessoas podiam ter acesso. Aí, um dia, uma criancinha lá na igreja, lá em Aracruz, isso há muito tempo atrás, né? Eu peguei ela, a mesa tinha um pano assim, né? Aí foi dada 6, sempre sobra, né? Aí eu estava lá arrumando minhas coisas do louvor lá,
eu vi uma movimentação debaixo da mesa assim, eu fui lá, puxei, as crianças estavam tomando a ceia e comendo pão debaixo da mesa, né? Elas estavam se dispondo daquilo que sobrou da ceia, né? Mas dentro do princípio do Antigo Testamento isso acontecia. As primícias eram entregues ao Senhor e aquilo que sobrava, né, as pessoas se dispunham do resto. Nós temos aqui um contraste entre as primícias e os homens em geral. Nós temos todos os homens. De todos os homens, Deus tem os seus remidos. Deus tem a sua primícia. Todos os redimidos, um número completo dos eleitos, estão incluídos nas primícias. Qualquer um que não pertença às primícias, não pertence ao Senhor. Não é um eleito do Senhor. A salvação, a vida eterna, ela não é para todas as pessoas. Há um grupo seleto, que são as primícias para o Senhor. Deste grupo, nós não sabemos quem são. Nós temos que ir atrás, para que o Espírito Santo convença do pecado, da justiça e do juízo, e eles venham a Cristo em fé e arrependimento. Outra coisa que o versículo 5 nos fala aqui, é que os remidos, eles são puros de lábios e de vida. Os ímpios, eles estão blasfemando. Eles se contaminam com a meretriz, com esse sistema mundano. Eles estão aí na sua festa maravilhosa, aí, envolvidos em sensualidades, envolvidos em mentiras, envolvidos em várias coisas, envolvidos até em falsos milagres. Mas os redimidos, eles vivem uma vida diferente. Os redimidos, eles não têm mentira na sua boca. Eles não têm mácula na sua vida. Porque o testemunho, ele está sendo bem feito. O testemunho, ele está sendo bem apresentado às pessoas. Como eu disse, você não vai ter aqui na sua testa, escrito o nome de Deus e o nome do Cordeiro. Isso quer dizer sobre testemunho. Aonde quer que você passe, as pessoas vão saber que você é um testemunha. No mundo recheado, que ressoava cheio de apostasia e idolatria, eles sustentaram um testemunho límpido de Deus e do Cordeiro. Por isso que tem que ver, nós não somos qualquer tipo de pessoa. Nós somos diferentes. A palavra santos, que é a palavra hagioi, no grego, quer dizer isso. Separados, diferentes, que vivem de forma diferente. O remido, ele vai viver de forma diferente do ímpio. O crente, ele vai viver de forma diferente nos seus lábios, na sua conduta, em tudo que ele for fazer, ele vai fazer de forma diferente. No seu trabalho, ele vai agir de forma diferente, né? No estudo, ele vai agir de forma diferente. Isso não quer dizer que você vai ficar aí 24 horas, onde quer que você vá, né, pregando, mas você vai mostrar com a sua vida que você é diferente. Você vive uma vida diferente. A segunda parte desse capítulo aqui, são os versos 6 e 7, vamos ler ele. Ó. Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra, e a cada nação, e tribo, e língua, e povo, dizendo em grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu e a terra, o mar e as fontes das águas. Nesses versículos, o juízo, ele é anunciado aos moradores da terra, a todos os moradores. João vê isso na figura de 3 anjos, no verso 6, no verso 8 e no verso 9. Esses anjos, eles devem ser vistos juntos. Por quê? Porque eles têm um único propósito. O propósito é advertir a humanidade acerca do juízo, para que ela possa voltar-se para Deus em verdadeira fé.
Enquanto isso não acontece, nós temos então a oportunidade. Através de quê? Da pregação. Veja que esses anjos aqui, o que eles têm? Um evangelho. Esse evangelho tem que ser feito o que com ele? Pregado. Esse evangelho tem que ser pregado. Os moradores da terra, eles são exortados a temerem a Deus e darem glória a Ele. O resumo de toda a pregação cristã é esse. Temam a Deus e deem glória a Ele. O capítulo 13 que se passou se encerra com uma pergunta, né? Quem é como a besta? Quem pode pelejar contra ela? E aí pode até vir uma desesperança de não haver ninguém que possa pelejar contra a besta. Mas tem. A besta, ela tinha autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação. E tem essa autoridade. E nós vimos aqui o anjo proclamando as boas novas de alguém mais forte do que a besta. De alguém mais poderoso do que a besta. Por que ele é mais poderoso do que a besta? Porque ele fez o céu, a terra, o mar e a fonte das águas. Esse primeiro anjo, ele é enviado aos que se assentam sobre a terra, aos que estão vivendo sobre a terra. Isso diz respeito à humanidade, a mesma humanidade que vivia lá, como nos tempos de Noé, que é a humanidade de hoje. Homens complacentes, indiferentes, homens, né, e mulheres, né, a humanidade em geral, complacentes, indiferentes, despreocupados, desatentos, descuidados, principalmente com as coisas de Deus. Mas eles não são complacentes com as suas próprias coisas. Eles não são indiferentes com as próprias coisas. Eles não são despreocupados com as próprias coisas. Eles não são desatentos nem descuidados com as próprias coisas. Isso se refere com as coisas eternas, com as coisas de Deus. Como é que eles vivem? Completamente alheio ao fato de que a maré está cheia e pronta para poder engolir-nos. Eles não estão escutando os gritos de aviso que estão acontecendo aí por todo mundo através das... Qual que é, o que acontece que dá aí um sentido de final, mas não é completo? As trombetas. Eles não estão dando, né, os avisos dele, os ouvidos deles estão fechados para isso. Eles não escutam os gritos de aviso. Esses moradores da terra, eles são alertados sobre a chegada do juízo. Como que era a sociedade que a Bíblia diz nos tempos de Noé? Comiam, bebiam, davam, casavam, faziam os seus negócios, né? Todo mundo tranquilo. Deus avisou através de Noé que essa vida mansa iria acabar. O que aconteceu? Eles não acreditaram. Jesus alertou que no fim dos tempos iria acontecer a mesma coisa. Apocalipse está nos alertando da mesma situação. Deus alerta, avisa e chama ao arrependimento, que é o princípio das trombetas, chamar as pessoas ao arrependimento. Mas os ouvidos estão fechados. Só que acontece que antes do juízo final, as pessoas em geral estarão extasiadas com os encantamentos do mundo, com os governos do mundo, se aperceberão que o juízo se aproxima cada vez mais, até que seja tarde demais. Não vai ter tempo de se arrepender, né? Não é como os pré-dispensacionalistas creem, né, que vai vir um arrebatamento secreto, vai levar a igreja, vai ficar ainda um pedacinho de igreja
né, na terra para poder pregar aqueles como se fosse uma segunda chamada para o céu. Não é repescagem. Não é assim que a Bíblia nos orienta. Os ímpios, eles vivem como se o juízo jamais fosse chegar. Eles vivem desapercebidamente. Eles estão vivendo as suas vidas. Que palavrão esse, né? Desapercebidamente. Enquanto durar o tempo, os homens têm a oportunidade de se arrependerem através desse evangelho que deve ser pregado. Mas quando o juízo chegar, não vai ter mais tempo. A essas pessoas indiferentes aparece um anjo voando nos ares e ouvido por todos, né, dizendo: temei a Deus e dá-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo. Aí as pessoas vão querer se voltar para Deus, porque Ele é o Deus Criador. Outra parte desse capítulo é o versículo 8, que vem uma segunda voz aqui dizendo o seguinte: seguiu-se outro anjo, o segundo, dizendo: caiu a grande Babilônia, que tem dado a beber a todas as nações do vinho da fúria da sua prostituição. O juízo, ele é chegado, mas também com o juízo é chegada a hora da queda da Babilônia. A ira de Deus se manifestando, né, do lago do fogo, a hora da foice, e essa foice aqui é uma foice boa, graças a Deus, né? Nenhuma hora de misericórdia. Essas são palavras ditas pelo segundo anjo. E o que é a Babilônia que ele fala aqui? Babilônia é sistema de sedução, é a sensualidade, é o mundo como centro de sedução. A sua queda futura é descrita aqui como se houvesse ocorrido, tão certo como o evento. Vai cair, a Babilônia, ela vai cair, né? Babilônia também, alguns acham que era ali o Império Romano, que também caiu. A grande Babilônia é essa grande meretriz, a qual os remidos não se curvam diante dela. A verdadeira igreja, onde que ela está? No céu. A falsa igreja, onde que ela está? Arruinada. E ela é grande, a falsa igreja ela é grande, mas ela está perdida, porque ela seduziu, enganou, está caída. Essa é a grande Babilônia, é o sistema mundano, né? A religião prostituída que vai estar a serviço da besta e de Satanás desse mundo. Quando surgir, né, vai ser revelado quem vai seguir a besta, quem vai seguir a Satanás, quem vai seguir ao anticristo. A verdadeira igreja, ela não vai se envolver com isso. No Antigo Testamento, Babilônia era o grande inimigo de Israel. Guerras, batalhas, porque ela representava a capital, da civilização apóstata dos últimos dias. O símbolo da sociedade humana organizada, política, econômica e religiosamente em oposição a Deus. Então, tudo que deste mundo que vai, né, se organiza política, economicamente, religiosamente em oposição a Deus é Babilônia. A grande Babilônia age na terra como? Com sedução e perseguição. Nós vemos aqui, né, que ela tem algo para oferecer. Tem dado a beber a todas as nações do vinho da fúria da sua prostituição. Esse vinho aqui simboliza exatamente isso, o poder de sedução. Eu já vi uma pessoa beber 2 dedinhos de vinho e ficar plenamente alterada, né, fora do normal, porque o vinho tem este poder, seja em grande quantidade, seja em pequena quantidade. Eu trabalhei como seminarista numa igreja uma vez, né,
E eu não bebo, se você quiser beber, aí é problema seu, né? Você e Deus. Eu entendo através da palavra de Deus, não com textos bíblicos, mas através de um negócio chamado ética cristã, que o crente ele não deve se envolver com nada que não é, né, é apresentado na Bíblia como saudável, de uma forma que vai levar a desgraça a outras pessoas, né? Então eu não bebo, você nunca vai me ver te incentivando a isso. Mas se você quiser fazer, é problema seu, né? Fui trabalhar na igreja uma vez em Contagem, como seminarista. E lá nessa igreja, o pastor, né, puritano, reformado, né, querendo trazer para o século XXI algo lá, né, de trás, né? A ceia era dada com vinho. A primeira vez que eu participei da ceia, e eu não queria participar, irmãos. Não queria. Até falei com a Ana Carolina, já namorava com a Ana Carolina, eu não quero participar da ceia, não, né? Mas por uma questão das pessoas não acharem, né, algo indiferente, né, o seminarista, ele está em pecado, não está tomando ceia, né? Eu acabei tomando, né? E eu fiquei bêbado. Porque a partir do momento que eu disse não, né, para a bebida, né, eu bebia demais, né, até ali os 17 anos. Primeira vez que fui beber, irmãos, estava temeroso, né? Lá na minha cidade, no centro, né, eles fechavam a rua lá e as pessoas ficavam lá. E a minha mãe até hoje ela é alcoólatra. E ela vivia por aí bebendo. Eu falei, eu vou entrar nessa. Com 13 anos, os meus amigos de escola já bebiam, né? E eu não bebia. Menino criado com vó, né? Não bebia, né? Eu vivia ali no mundinho da minha avó e do meu avô, né? Mas um dia que saí desse mundinho, desse mundinho, né? Eu falei, onde vocês vão hoje? Era quinta-feira. Onde vocês vão hoje? Nós vamos lá beber. Eu vou com vocês. Sentei, trouxeram um copo, botaram lá para mim, né? Antes de eu dar a primeira golada, quem apareceu do meu lado? Minha mãe. Falei, aí, agora lascou, agora é surra. Porque minha mãe ela não morava comigo, né? Agora é surra na certa, vou ser mandado para casa, né? O que aconteceu? Né? Minha mãe sentou do nosso lado, pegou um copo, começou a beber com a gente, se enturmar com meus amigos, no final pagou a conta. E o que eu entendi com isso? Eu estou liberado. A partir desse momento eu chutei o balde, né? Com 17 anos fui encontrado pelo Senhor, né? E ali eu larguei essa vida. Tive um tempo, uns 2 anos depois, né, em que nessa ideia do nada a ver, eu e alguns amigos ali da igreja, vamos experimentar, os meninos queriam experimentar, vamos experimentar. Falei, não cai nessa não. Mas eu acabei caindo, né? A primeira vez deu até porrada, entre os próprios amigos, né? Eu falei, não quero saber disso não. Foca na vida cristã. Eu fiquei bêbado, então a partir dali eu nunca mais quis me envolver com isso, né? Eu fiquei bêbado com um cálicezinho de vinho, né? Nem dirigir eu pude dirigir, né? Cada um sabe o seu ponto aí, né? Alguns até nem sabem o seu ponto. Mas o vinho, ele quer trazer para nós aqui este poder da alegria, da sedução, da sensualidade, né? Das ações sem pensamento, porque você já está ali com o vinho na mente, né? É algo trazido pela grande Babilônia, que age na terra seduzindo, enganando, como uma mulher embriagada. Martin Lloyd Jones, ele traz uma frase interessante, né? Quando o diabo ele não consegue desanimar o povo de Deus por meio de perseguição ativa e militante, ele tem conseguido afastá-lo por meio das seduções do mundo. Já parou para pensar que isso aqui é, né? Martin Lloyd Jones, se não me engano, ele morreu no século XVIII ou XIX. Já parou para pensar que isso aqui é atual? As pessoas estão se entregando às seduções deste mundo. Porque nós não vivemos perseguição.
né? Isso pode esquecer, né? Se nós vivêssemos perseguição, as igrejas que já são vazias, elas estariam mais vazias ainda, né? Porque não iria aguentar a perseguição. Mas as seduções do mundo estão enganando jovens, adolescentes, pais, mães, né? Outra parte desse texto, versículos 9 a 12. Vamos ler aqui, ó. Pode falar. Deixa só o microfone aqui para poder todo mundo ouvir a sua fala, por favor. Quanto à perseguição, né, nós sofremos uma perseguição velada, né? Essa semana teve esse caso aí da educação e também teve um outro, né, caso envolvendo educação, onde alguns estudantes reuniam nas escolas para estudar a Bíblia. Isso, e não foi. Resolveu investigar o porquê disso. Então, assim, nós sofremos perseguição. Mas não é uma perseguição ativa. São casos isolados, né? Que são muitos vários. Esse aí da escola lá de Recife, que os alunos eles se juntam na hora do intervalo para poder, né, fazer ali um grupo de estudo da Bíblia, né? Foram vetados, não podem mais fazer isso, né? É um tipo de perseguição, né? São casos isolados que acontecem, que são importantes para nos trazer memória, né, de que há, né, mas não é uma perseguição ativa, né? Ativa, contínua contra a igreja. Esse caso do novo método de ensino aí, né, é um tipo de perseguição velada contra a igreja, também por causa do sistema, mas não é uma perseguição ativa, né? Vai vir a perseguição ativa, mesmo de vida e de morte, né? Você crê em Deus? Eu creio, né? Como acontece nos países orientais. Vamos ler aqui o versículo 9 e 12. Boa lembrança. Seguiu-se a estes outro anjo, o terceiro, dizendo em grande voz: se alguém adora a besta e a sua imagem e recebe a sua marca na fronte ou sobre a mão, também esse beberá do vinho da cólera de Deus, preparado sem mistura do cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e na presença do Cordeiro. A fumaça do seu tormento sobe pelos séculos dos séculos, e não tem descanso algum, nem de dia, nem de noite. Os adoradores da besta e da sua imagem, e quem quer que receba a marca do seu nome. Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Esse bloco aqui quer falar sobre a condenação dos adoradores da besta. Os adoradores da besta são os ímpios. Então João nos mostra aqui um terceiro anjo, anunciando que todos os que estão ligados a este mundo, a este sistema, né, eles perecerão com ele. Logo, se alguém escolhe servir a Satanás, também escolhe as consequências. E pode aguardar as consequências de seguir a Satanás. Os adoradores da besta, segundo os versículos 9 e 10, eles beberão o cálice da ira de Deus, sem mistura. Quando esse juízo chegar, eles estarão desapercebidos, vivendo as suas próprias vidas. Os ímpios terão que beber o cálice da ira de Deus, sem mistura. Ou seja, essa mistura aqui é a oportunidade de arrependimento. Não vai haver oportunidade de arrepender-se. Quem escolher servir a Satanás só vai ter que sofrer as consequências. Eles serão aqui atormentados com fogo e enxofre. Fogo e enxofre representam o lugar maldito, o inferno, que fala da intensidade desse tormento. Eles estarão no inferno vivendo sob fogo, sob enxofre, choro, ranger de dentes, por causa da intensidade que existe no inferno. Duas palavras são usadas para poder descrever o julgamento de Deus: cólera, que é a palavra fumos, e orge. Fumos e orge, a palavra cólera. Orge é o tipo de ira que parte de uma disposição já tomada. Fumos representa uma ira mais passional. Pegando o Novo Testamento,
Na maior parte do Novo Testamento usava a palavra orge para a ira divina. E é a mesma palavra usada aqui. Fora do Apocalipse, fumos aparece somente em Romanos 2, versículo 8. Então aqui é orge, é algo mais passional. A ira de Deus era diferente da forma que nós agimos. Por quê? A ira de Deus, ela não é uma emoção humana. Ela é a reação pré-estabelecida da sua santidade à pecaminosidade e rebelião humanas. É sua ira contra a queda. Qualquer interpretação da mensagem do Novo Testamento que não inclua a ira de Deus está mutilada. Os homens sem Deus, eles vivem debaixo da ira de Deus. E é Deus satisfazendo a sua justiça, satisfazendo o seu caráter santo. Mas há os remidos. Esses remidos, eles não estão debaixo dessa ira de Deus. Porque pela graça, eles foram salvos, eles foram comprados, eles foram lavados, remidos. E esses que hoje estão debaixo da ira de Deus, eles podem tomar a cólera lá com mistura, com oportunidade de arrepender-se. Hoje sim. Mas vai haver um tempo em que isso não será feito. Vai ser sem mistura, sem oportunidade de arrependimento. O texto também quer nos dizer que os adoradores da besta, eles serão atormentados eternamente. Jamais, do mesmo jeito que os remidos estarão cantando o novo cântico de forma eterna, os adoradores da besta jamais terão descanso. É choro, ranger de dentes, fogo, enxofre, por toda a eternidade. Os remidos que foram perseguidos e torturados até a morte estão no céu, mas os adoradores da besta estão no tormento eterno. Esse tormento é sem cessar. É o contraste aí com a realidade dos salvos. Os adoradores da besta, eles estão condenados. Porém, como diz o versículo 12, os que guardaram os mandamentos de Deus e a fé em Jesus não cederam à pressão e eles estão seguros. Você que está aqui, você que vive a fé em Jesus, guarda os mandamentos de Deus, você pode ficar tranquilo quanto à sua salvação. Tranquilo quanto à eternidade. Ao seu destino na eternidade, ele é outro. No inferno a ira será sem mistura. Verá tormento, fogo e enxofre, porque ela será justa. É uma punição justa. Na verdade, se não fosse a graça e a misericórdia de Deus, éramos para todos estar debaixo, vivendo essa realidade aqui. Versículo 13, então, o que diz o versículo 13? A quarta voz. Então, ouvi uma voz do céu dizendo: escreve, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem das suas fadigas, pois as suas obras os acompanhem. A bem-aventurança dos redimidos aqui, ela é descrita. Bem-aventurado, nós sabemos que significa mais do que feliz, é uma felicidade além do normal. Os que morrem no Senhor eles são chamados de bem-aventurados, logo eles são felizes. Eles morreram por Cristo, viveram por Cristo, viveram por aquele que intercede, que intercedeu por eles. Vem a Cristo como o Cordeiro que foi morto na glória da sua natureza humana, a qual ele levou consigo para o céu, como aquele que venceu o pecado, a morte e Satanás. Aqueles que já morreram, eles estão vivendo essa realidade. Nós que estamos vivos, ainda não podemos ser chamados de bem-aventurados segundo esse versículo aqui, porque nós estamos vivos. Aqueles que morrem, ou mesmo os que são martirizados pela besta ou pela grande meretriz, eles são muito felizes.
eles são bem-aventurados. Veja que não são todos os mortos que são felizes. Quais são os mortos que são felizes? Os mortos que desde agora morrem no Senhor. Os mortos em Cristo, eles não vivem vagando. Não há purgatório. Né? Ou eles não vivem vagando de túmulo para túmulo. Eles vão direto. Né? Vão direto para a eternidade. E você vê ali o filme Divertidamente, né? Tinha um cano que conduzia ali as emoções até o destino, né? Vai haver alegorando aqui, né? Vai haver um cano que vai nos levar, né, para a eternidade, direto para o paraíso, para o céu. Oi? Por quê? Ah, não, mas aí vai passar direto, aí não vai ter esse perigo. Vai ter esse perigo não, né? Nós vamos habitar com Cristo. Isso aí é heresia, né? Como Paulo dizia, né, que é incomparavelmente melhor. Então nós podemos ficar tranquilos, nós que estamos vivos hoje, que vivemos a realidade de guardar os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Os versículos 14 a 16, então, vamos ler. Olhei, e eis uma nuvem branca, e sentado sobre a nuvem, um semelhante a filho de homem, tendo na cabeça uma coroa de ouro, e na mão uma foice afiada. Outro anjo saiu do santuário, e gritando em grande voz, para aquele que se achava sentado sobre a nuvem: toma tua foice e ceifa, pois chegou a hora de ceifar, visto que a seara da terra já amadureceu. E aquele que estava sentado sobre a nuvem passou a sua foice sobre a terra, e a terra foi ceifada. Essa é a realidade para quem? Para os justos, porque vai haver uma colheita. A segunda vinda de Cristo para a colheita dos justos. O juízo, por isso que a foice boa, né? O juízo final, ele é descrito sob o símbolo de uma dupla colheita. O apóstolo João, ele vê uma nuvem branca se refere à santidade, né? E a nuvem não, eu errei aqui, ó. Uma nuvem branca se referindo à santidade, deixa eu ver aqui no texto. São duas nuvens mesmo, né? E outra nuvem referindo-se ao juízo, né? Sobre a nuvem se assenta um semelhante a filho de homem. Esse é Jesus. Daniel já tinha visto lá com os seus amigos, né? Já tem aqui o relato de Daniel. Em sua cabeça, deste de filho de homem, de que é Jesus, o que há na sua cabeça? Não há uma coroa de espinhos, mas uma coroa ou louros de vitória, né? Os gregos acreditavam nessa palavra aqui, a Estefânia dourada, né? A palavra Stefanos vem da palavra aí, coroa, a Estefânia dourada, né? Aquilo de mais nobre que Cristo poderia ter na sua cabeça. Em sua mão direita, aí há uma foice afiada, né? Pronta para a ceifa, né? Nada, para ficar tranquilo, né? Nós vemos, por exemplo, né, João falando sobre Jesus, lá no Evangelho, né, de que viria outro, que ele não era digno de desatar a sandália dos seus pés, e que esse batizaria, né, com o Espírito Santo e com fogo, né? Os pentecostais, neopentecostais das igrejas de hoje, acreditam no batismo com fogo como se fosse uma segunda bênção. Mas esse batismo com fogo é separação. É para o fogo eterno. A foice aqui, ela é para separação. A colheita das primícias, né, e a condenação daquilo que não é primícia. Ele traz a mensagem de Cristo. Ele diz gritando em alta voz: toma a tua foice e ceifa, pois chegou a hora de ceifar, visto que a seara da terra já secou.
Então a foice é lançada sobre a terra e a terra ela é ceifada. Nessa ceifa, os eleitos são recolhidos. O que é que acontece mais? Cristo vem gloriosamente e vencedoramente nas nuvens. O Valdo já deu alguns estudos sobre isso. Aqui caiu sobre ele esses estudos, está lá no YouTube, onde nos diz que Cristo ele virá de forma física, pessoal, visível, gloriosa e vitoriosa. Como subiu em uma nuvem. Vê que Atos lá vai nos dizer, do mesmo jeito que vocês estão vendo ele subir, ele vai vir. Né? E para que ele vem? Para que Cristo vem? Cristo vem para a colheita das primícias. Ele virá para reunir os seus escolhidos dos 4 cantos da terra. Lembra Apocalipse 7 que eu dei aqui? Fui eu que dei esse capítulo. Há 4 anjos sobre os 4 cantos da terra, segurando o vento de destruição. Só que João vê um outro anjo, né, que impede que isso aconteça, e ele diz, não soltem esses ventos até que todos os selados eles sejam selados. Aí vem falando sobre os 144 mil. Né? Cristo vai reunir os seus escolhidos dos 4 cantos da terra. Então se assentará no trono para poder julgar na linguagem dos evangelhos de Mateus. A colheita, o que ela é? É o fim do mundo. O texto diz aqui que a seara, ela está madura. O que significa isso? A soberania de Deus, né? Chegou o tempo do fim. Significa que a história desenrola-se sobre a soberania de Deus. Tanto Cristo como os anjos são os cefeiros. A colheita das primícias é para o Senhor. Os remidos eles vão ser reunidos, né, como trigo, e os ímpios como joio dentro da fornalha. Que é outra distinção, né, de crentes e ímpios, o trigo e o joio. Os versículos 17 a 20, então, para a gente poder encerrar. Vamos ler. Então saiu do santuário que se encontra no céu outro anjo, tendo ele mesmo também uma foice afiada. Saiu ainda do altar outro anjo, aquele que tem autoridade sobre o fogo, e falou em grande voz ao que tinha a foice afiada, dizendo: toma tua foice afiada e ajunta os cachos da videira da terra, porquanto as suas uvas estão amadurecidas. Então o anjo passou a sua foice na terra e vindimou a videira da terra e lançou-a no grande lagar da cólera de Deus. E o lagar foi pisado fora da cidade e correu sangue do lagar até aos freios dos cavalos, numa extensão de 1.600 estádios. A gente vê que tem um anjo com uma foice para recolher as primícias. A gente está vendo aqui um outro anjo com uma foice mais afiada para poder fazer ali, trazer o castigo final dos ímpios. Né? O juízo é levado a cabo por 2 anjos. Um anjo vem do santuário, após receber a ordem de Deus, que era chegada a hora, e em sua mão há uma foice afiada. O outro anjo, ele vem do altar. Que altar é esse? É o altar das orações, que nós já vimos, né, dos santos que sobem ao trono, que dizem, até quando? Até quando o povo do Senhor vai passar por isso? Né? O julgamento do iníquo é a resposta final de Deus a essas orações. O que acontece aqui? O segundo anjo grita para o primeiro: toma a tua foice afiada e ajunta os cachos da videira da terra, porquanto as uvas já estão amadurecidas, prontas para o vinho. A vinha da terra simboliza a totalidade da multidão dos homens maus. As uvas, o que elas são? As pessoas não crentes, os ímpios. Tal como as uvas são pisadas, prensadas, espremidas, né, como acontecia, e acontece até hoje, eu acho, né, no sistema de fabricação do ímpio, do vinho, né? Assim os iníquos serão destruídos e punidos para sempre.
O juízo para os ímpios será como uma vindima. A ideia aqui não é de uma colheita dos frutos, né, como nos versículos 14 a 16, né, mas de um lagar, onde as uvas são pisadas e esmagadas. Né? Aí, nos tempos bíblicos, as uvas eram pisadas com os pés, num lagar que tinha um duto ligando a um receptáculo inferior, no qual era juntado ao suco. Era o sistema. Hoje já tem máquinas aí para poder fazer este processo. O pisar das uvas era uma figura familiar para a execução da ira divina sobre os seus inimigos. Né? E aqui está simbolizando o que vai acontecer com os ímpios. Essas uvas que são pisadas são os incrédulos. Logo, como as uvas são pisadas e esmagadas, assim também eles vão ser destruídos e castigados eternamente. É um castigo eterno. Né? Para o crente, não. Essa é uma ideia clara do furor da ira de Deus contra os ímpios que blasfemaram do seu nome, perseguiram a sua igreja e que viveram a sua vida de qualquer forma. Né? João descreve o próprio Cristo. Né? Lembra que a Bíblia diz que ele colocaria os inimigos debaixo dos seus pés? Né? O próprio Cristo pessoalmente pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. É Ele que vai julgar e que vai dividir. O lagar onde que é? Fora da cidade. Ou seja, os salvos não participarão desse juízo. Onde que estarão os salvos? Cantando, louvando, glorificando a Deus. Né? O juízo de Deus ele tem uma extensão, que João fala aqui. E o juízo de Deus será completo sobre todos os ímpios em todos os lugares. Que dá aqui correu o sangue do lagar até os freios dos cavalos numa extensão de 1.600 estádios. 1.600 estádios, né, nessa linguagem aqui, é igual a 360 quilômetros, que daria a distância, né, do sul da Palestina até Dan, Berseba. O sangue vai até os freios dos cavalos, ou seja, a 1,5 metro de altura, que é onde fica aí os freios dos cavalos. É isso mesmo, Elton? Mais ou menos essa medida aí. Mas isso aqui é algo literal? Logicamente que não. Né? Esse mar de sangue é sem dúvida o símbolo do completo e total juízo de Deus que alcança os ímpios. Do mesmo jeito que a salvação alcança os crentes em todos os lugares, Deus tem em cada tribo, língua, raça, povo, nação, assim também os ímpios. Há uma outra citação aí de George Led, foi um pastor, ele diz que o julgamento ele é radical, destruindo qualquer vestígio de maldade e hostilidade contra o reinado de Deus. Está aqui o capítulo 14, todo explicado, terminando a quarta sessão, o quarto paralelismo de Apocalipse, para a gente poder entrar agora na quinta sessão. Né? Realidade para nós, olha só, na humanidade só há dois grupos, os salvos e os perdidos. Os adoradores da besta e os adoradores do Cordeiro. Os que estarão com Cristo no Monte Sião, os que serão atormentados de dia e de noite. Os que estarão cantando e descansando no céu, e aqueles que estarão atormentados para sempre. Dentro dessa realidade, há duas igrejas. Né? A igreja verdadeira, os 144 mil selados, redimidos, primícias para Deus, e a igreja apóstata, que vai seguir a besta, e que vai receber a sua marca, e que vai ser pisada pelo próprio Cristo. Logo para a gente poder encerrar, de que lado você está? Você tem um selo de Deus na sua vida? A sua vida ela é pura? Seus lábios são puros? Se o juízo fosse agora, neste momento, você estaria preparado para o juízo? Nós ainda podemos experimentar, né,
das oportunidades de arrependimento. Nós ainda podemos levar outras pessoas a experimentar dessas oportunidades de arrependimento. Porque logo o juízo vai chegar. E vai ser tarde demais. Não vai haver essa oportunidade de arrepender-se. É uma realidade que às vezes é difícil de nós entendermos. Como um Deus que nós dizemos que é bondoso, que é maravilhoso, que é misericordioso, que é gracioso, ele vai pisar nas pessoas. Lembre-se que ele foi pisado primeiro, né? E não é vingança, é justiça. A justiça de Deus se manifestando sobre o nosso mundo. Então fique atento aí, crente, à realidade da palavra de Deus, que é viva e eficaz e bastante atual. Como dizia Billy Graham, mais atual do que o jornal de amanhã. Vamos orar? Senhor, nós te louvamos, Pai, te bendizemos por esse dia que o Senhor fez, pela realidade da tua palavra, que pode até ser dura, Pai, mas nós que somos crentes no Senhor não precisamos temer, né? Ao morrer nós estaremos bem-aventurados, mais que felizes. Quando chegar o juízo, vai passar uma foice sobre nós, primícias para o Senhor, primícias eternas que viverão a eternidade de cantar eternamente, cantar os seus grandiosos feitos, cantar, como diz a tua palavra, consoante a sua muita grandeza, em nome de Jesus. Eu quero cantar na terra e no céu. Eu quero viver essa realidade bíblica na terra e no céu, Pai. Mas nós sabemos que há aqueles que não terão essa oportunidade, em nome de Jesus. Enquanto a foice mais afiada ainda não passa por estes, Pai, que nós que somos os remidos, que temos um evangelho para pregar, como foi visto aqui deste capítulo de Apocalipse, Pai, possamos fazer a nossa parte de levar este evangelho a essas pessoas que estão vivendo desapercebidas, né, indiferentes, desatentas, descuidadas. Levar o amor do Senhor, que é misericordioso e gracioso, que é libertador e salvador. Que nós sejamos esses anjos a levar essa palavra, Pai. E para a honra e glória do teu nome, para que tenhamos ainda mais pessoas nessa canção eterna, nesse cântico eterno, louvando o Senhor no céu, no Monte Sião. Em nome de Jesus, Pai, nós te louvamos, agradecemos, pedimos a tua bênção sobre nós neste dia, para que logo mais possamos, Pai, voltar e entregar mais ao Senhor, em nome de Jesus. Amém.